Eu nem sempre fui profissional da educação física, eu era estilista antes. Eu trabalhei na área da moda por mais ou menos uns 20 anos, mas eu costurava já desde criança. Aos 12 anos eu fiz a minha primeira peça de roupa, um coletezinho que eu usei o lençol da minha mãe para fazer. Então já cresci nessa área da moda, né? Eu até criei uma marca, comecei com camisetas, depois fui parar no ramo fitness. E como eu fui parar no meio fitness, na educação física, nessa área de musculação, e deixei para trás a carreira de estilista. Na verdade, eu nunca pensei em trabalhar nessa área de educação física, na verdade, nunca pensei em pisar numa academia, porque na minha cabeça eu era saudável, não precisava, né? No máximo dava uma caminhadinha e deu. Mas eu sofri um acidente de carro. Então, nesse tempo do acidente e em recuperação, tudo, eu tive que parar numa clínica de fisioterapia e também numa sala de musculação. Aí, então, quando eu entrei na academia, na musculação, para recuperar o meu músculo, que eu comecei a me apaixonar por esse meio todo, né, no mundo fitness. Nesse tempo, despertou um amor, uma paixão pela musculação que eu mesmo acho incrível. E no começo da musculação, para mim, foi muito difícil, porque eu estava me recuperando de uma lesão, e o profissional me ajudando não entendia as minhas limitações, e eu sofri muito no começo da musculação. E eu treinava praticamente sozinha, eu tinha que me virar, eu tinha que aprender os exercícios, eu tinha que buscar ajuda na internet, ou se eu quisesse ajuda, eu tinha que ir buscar ajuda, ir até o profissional para buscar ajuda. Então, isso para mim foi bastante frustrante no começo. E o engraçado é que quando eu tava fazendo os exercícios, né, que às vezes eu via os outros fazendo, eu achava legal, né, no começo. Ah, tá errado, tá, mas tá errado, mas tu não me ensinou, né, como que eu vou fazer certo? Isso para mim foi frustrante, sabe? E isso me levou a buscar entender o que eu estava fazendo, a pesquisar sobre o exercício, a buscar profissionais na internet, que buscassem ensinar essa parte, né? Eu buscava um vídeo, eu buscava, né, um exercício bom para mim, né, para minha lesão. E nesse meio tempo que eu fui buscando aprender, que eu fui aprendendo novas coisas, o meu corpo foi mudando. E nas minhas pesquisas, na minha dor, na minha frustração de querer aprender, de não ter ajuda, eu fui gostando, né, desse meio e eu decidi que era isso que eu queria. A musculação me chamou a atenção e eu pensei assim, poxa, a minha dificuldade pode ser a dificuldade de outra pessoa, então por que não ajudar? E foi assim que eu comecei a fazer faculdade de educação física. E antes de começar a faculdade de educação física, eu comprei um treino de uma profissional muito capacitada e comecei a fazer o treino dela. O treino dela vinha com vídeos ali, umas explicações. Então, eu fui entendendo os exercícios através desse vídeo. E era muito explicativo, muito legal. E eu comecei assim, fazer um treino diferente, um treino realmente voltado para mim, voltado para as minhas necessidades, né? E eu fui fazendo e comecei a ver uma mudança no meu corpo. Isso começou a aumentar a minha autoestima, porque, poxa, né, eu tô criando um músculo, eu tô mudando um pouquinho, eu tô perdendo uma gordurinha aqui, entendeu? E isso foi me dando autoestima, assim, poxa, que legal, eu vou passar também isso pra frente. E através da minha dor, da minha necessidade, despertou uma paixão por ajudar pessoas. Eu entrei na faculdade de educação física com esse propósito, ajudar pessoas. Como eu, no começo, não tive ajuda e tive que aprender sozinha, eu quis fazer faculdade e entrar nesse meio da musculação para que outras pessoas não precisassem passar pelo que eu passei. Porque é muito frustrante você querer cuidar da sua saúde, cuidar do seu corpo, cuidar, né, da sua autoestima e não ter um direcionamento, não ter uma ajuda, não ter com quem contar, não ter um bom treino, né? É frustrante demais para quem começa, até mesmo para quem já está, né, na academia e não vê resultado, não tem não tem um direcionamento do que fazer, do que treinar. Porque a musculação, ela mudou a minha vida, não só o meu corpo, mas me mudou por dentro, mudou a minha mente, mudou minha autoestima, o meu metabolismo, mudou praticamente tudo, porque o nosso corpo, ele precisa de movimento, ele precisa de exercício, ele precisa de força, precisa de massa muscular. E eu comecei aos 42 anos. Para mim foi muito mais difícil começar aos 42, porque a mulher 40 a mais, ela já tem toda uma dificuldade, né? Os hormônios já estão tudo em queda, para ganhar massa muscular é mais difícil, para perder gordura é mais difícil, porque o metabolismo começa a ficar mais lento.
E para mim começar aos 42 foi bastante desafiador também. E como eu tive bastante dificuldade nessa parte também, pelo fato de ter passado dos 40 e a musculação e ganhar massa muscular também ficou mais difícil, eu também tive que aprender a buscar entender como o meu corpo funcionava, né? O porquê que eu não estava ganhando massa muscular, o que eu tinha que fazer, a minha alimentação eu tive que mudar, eu tive que fazer muitas coisas para que eu hoje pudesse ter o corpo que hoje eu gosto. Meu corpo tá mais definido, perdi gordura, minha autoestima mudou bastante. Então, tipo assim, eu tô num corpo que eu gosto. Se melhorar, melhora mais ainda. Mas eu estou num corpo que eu gosto. Então, tipo assim, eu cheguei num ponto que eu estou me gostando. E eu quero passar isso adiante, eu quero ajudar as mulheres, assim como eu, que precisou de ajuda, que precisou de orientação e não tinha quem me ajudasse. Porque assim como eu precisei de ajuda na minha caminhada e eu fui buscar quem me ajudasse e eu encontrei quem me deu um direcionamento, eu também quero fazer isso por você. E dizer que você não está sozinha.